Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Pódium, o podcast do Gregório Ventura. Aqui no Pódium você tem empreendedores e suas histórias de sucesso e os diferenciais do seu negócio. Você que tem nos acompanhado pelo Pódium, passado já por tantas entrevistas, por tantas histórias interessantes, por tanto aprendizado como nós estamos tendo no Pódium, hoje eu quero te convidar para mais um Pódium de uma maneira muito especial. Eu estou aqui com Luciana Mello, proprietária da Desnorte Baterias. E hoje nós vamos bater um papo muito bacana sobre a história de Luciana, a história da Desnorte e como ela aprendeu a ser empreendedora ao longo do caminho e que jornada ela fez para chegar aqui no mundo do empreendedorismo. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Gregório. É um prazer estar aqui com você, compartilhar um pouquinho da minha história. E que história, né, Luciana? Gente, a gente estava conversando um pouco, né? Eu sempre falo que eu gosto de entrevistar mulheres, né? Que elas têm uma sensibilidade muito grande, né? Até para falar da história. E aí você estava me contando e que você era uma pessoa do serviço público. Então eu queria que você contasse aonde você nasceu, você falou para mim, não é de Minas, tá, gente? E como é que é essa história do setor público e como é que você veio parar em Montes Claros, né? Como é que você veio parar como empreendedora, alguém que estava estabilizada no serviço público, né? Ela vai contar essa história pra gente. Então, eu sou uma paulista do interior de São Paulo, que nasceu em Bauru, que é também onde nasceu uma fábrica de baterias, a Ajax. Hoje não existe mais, mas minha história começou ali, né? Com bateria na cidade que eu nasci. Enfim, meu pai teve essa oportunidade de ser um distribuidor, mas ao longo do caminho o dono da Ajax faleceu, enfim, né? Houveram várias mudanças aí nessa história. E aos 10 anos eu voltei para o interior de São Paulo, já em Catanduva, e lá eu cresci, estudei e acabei entrando no serviço público com 20 anos, e por lá eu fiquei mais 20 anos. Então, assim, eu tinha um cargo efetivo, troquei de cargo, concursos mesmo, né? Fui subindo, fui nomeada e no final da minha carreira eu estava aguardando uma promoção. Na época era o Alckmin, o governador de São Paulo, quando veio esse convite, porque... Só um detalhe, você falou que era da Secretaria da Educação. Eu era da Secretaria da Educação. Estava bem lá, serviço público, salário garantido. Dominava tudo no setor, assim. Tanto que, né, eu estava tendo essa oportunidade, né, de promoção, porque realmente eu era muito boa de serviço público. E estava tranquila. E quando a gente completa 20 anos no serviço público, a gente ganha um adicional por tempo de serviço, que é 25% de aumento automático no seu salário. Coisa boa, hein? E estava tranquilo, gente, zona de conforto. Isso, final de setembro eu ainda ia ganhar esse adicionalzinho de 25%. Olha, só que no meio desse caminho aconteceu algo na sua vida, né? Foi. Aí no sábado também tranquila, porque serviço público não trabalha aos sábados. Meu pai me ligou. Meu pai já estava em ritmo de aposentadoria e tal, e essa região aqui, o norte de Minas, havia sido dele no passado e estava sem ninguém. E aí ele falou: olha, eu vou ter que entregar essa região, você tem interesse? Mas eu preciso da resposta até amanhã, porque na segunda-feira eu tenho que entregar a região. E assim, Montes Claros era sempre recorrente nas conversas, né? Montes Claros, uma terra boa, Montes Claros. Não quer ir para Montes Claros? Mas eu nunca havia pensado em deixar o serviço público, porque eu estava muito bem lá. Sim. E você teve 24 horas para tomar uma decisão. Foi uma decisão grande, porque assim, estou a 1.000 quilômetros quase da minha casa, né? Onde era a minha casa. E outro ramo, né? Porque eu estava na Secretaria da Educação. Largar para ser empreendedora, né? Vamos colocar assim, é um negócio mais feminino. E eu estava vindo para um negócio que já não é tão feminino, né? Tinha um caráter mais masculino, né? Carro, bateria. Gente, e Luciana, a maioria das pessoas diria... Eu nunca havia pisado em Montes Claros. Você nem conhecia? Nem sabia como era Montes Claros. Só olhava no mapa e falava, sei onde é, mas... Ô, gente, e olha lá, a maioria das pessoas, Luciana, com toda certeza, eu diria não para uma proposta dessa, né?
E você disse sim, e o porquê você disse sim? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios. Eu me sinto desafiada. Eu gosto de vencer obstáculos, gosto de vencer dificuldades, me tornar melhor. É uma competição comigo mesma, né? Eu gosto de melhorar a cada dia. E eu não sei, eu acho que como havia sido uma conversa recorrente, né? Será que algum dia? Será que algum dia? Então era a única oportunidade que eu ia ter. Se algum dia eu quisesse vir para Montes Claros, não dava para esperar eu me aposentar do Estado ou uma outra oportunidade. Tinha que ser aquela hora, tinha que ser aquele dia. Aí eu falei, vamos ver o que acontece. Eu vou. Voltei no Estado, pedi exoneração. Na segunda-feira? Na segunda-feira. Na quarta-feira eu estava aqui assinando um contrato social. Isso era o ano de? 2013. 2013. Então aí você já estava aqui assinando o contrato social para ser proprietária de uma marca. E aí qual marca que era, só para o pessoal entender? Aí já não era mais, e tem a história da Ajax, já não era mais a Ajax, né? Não, porque não existe mais. Isso, é um grupo de funcionários da Ajax, técnicos, engenheiros, fundaram a Baterias Tudor, que também tem sede em Bauru, hoje também tem uma em Governador Valadares, mas aí eu iniciei meus trabalhos com as indústrias Tudor. Hoje a gente também distribui a Baterax, que é sediada em Umuarama, no Paraná, mas o meu trabalho inicial foi com as baterias Tudor. Gente, Peter Drucker que diz que por trás de um grande negócio sempre tem um ato corajoso de um empreendedor, a coragem, né? Então, que coragem, ela deixou um serviço público assim, totalmente estabilizada, numa cidade estabilizada, ia ser promovida, salário ia aumentar mais ainda, quer dizer, a vida, né, de boa, como a gente fala, né? E de repente você aceita vir para uma cidade que você não conhece, para um negócio que você não conhece. E embora, lógico, seu pai tinha alguma experiência, mas me conta um pouquinho, porque eu imagino que foi um desafio muito grande para você, porque você nunca tinha sido empreendedora, não é isso? Nunca, nem sabia como era, Não né? sabia nem por onde começar, nunca tinha vendido nada, nunca tinha cobrado nada, não sabia negociar, né? Meu mundo estava restrito ali no serviço público. E eu tive que começar a entender, até porque eu achei que eu ia contar muito com a ajuda do meu pai, e que meses depois ele foi diagnosticado com Corpus de Levy, que é uma demência, né? E aí eu realmente tive que aprender. Ficou assim, as conversas, né, de infância ao longo da vida, ficaram algumas coisas que a gente vai gravando e que depois você acaba tendo que utilizar, mas eu tive que aprender do zero. Assim, não foi uma nem duas vezes que eu sentei no chão, chorei, falei, e agora? Mas, graças a Deus, né? Eu queria duas coisas aí que é interessante. Primeiro, você falar do Corpus de Levy, o que é que seu pai teve, e aí você me falou que em 3 meses ele já não pôde te ajudar tanto. Mas é só a título, eu acho legal, de informação, porque eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, né? É muito parecido com Alzheimer. Com Alzheimer, né? Como é que é o Corpus de Levy? A pessoa vai esquecendo de tudo? É uma doença degenerativa, né? É uma demência degenerativa que vai matando as células. Então, assim, ele vai perdendo, ele vai desaprendendo. Assim, até no final meu pai não sabia engolir, não sabia respirar, se ele engasgasse ele não sabia desengasgar, né? Coisas básicas, levanta a mão, não sei o que é levantar a mão. Então, assim, vai realmente matando as células e foi perdendo, né? Quer dizer, aquele conhecimento todo, gerir negócio, ele já não tinha mais condições. E aí você se viu sozinha na situação? Sozinha. E o que você fez, né? Porque assim, você me contou algumas coisas interessantes. Primeiro que você falou que você não sabia precificar, você começou a perceber que o parece que não estava dando para pagar as contas, não era assim? Isso, não. Eu vim muito engessada, né? Com as informações que eu tinha dele, e eu acho que ele já devia estar desenvolvendo alguma forma, né? A gente só não havia percebido.
Porque eu vim com a tabela de preços dele, mas meu pai vendia 30 vezes mais. Então eu não tinha como pagar. Eu lembro que assim, quando fechou meu primeiro mês, eu falei, olha pai, agora tem que pagar os funcionários. Ele falou, ué, paga. Eu falei, ué, mas esse dinheiro é para pagar funcionário? Bom, tudo bem. Aí passou mais um pouco, pai, agora tem que pagar os impostos. Ué, paga. Eu falei assim, meu Deus, mas eu vou ter que pagar funcionário e imposto? Com esse dinheiro que eu vendi, com esse dinheiro, eu achei que eu tava rica, né? Passou mais um pouco, pai, tem que repor o estoque. Ué, mas compra. Eu falei assim, mas como? Eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar imposto, tenho que repor estoque, né? Eu tenho que pagar água, luz, aluguel. Eu falei, gente do céu, eu perdi muito dinheiro. Aí que, assim, fazendo contas, porque eu sempre gostei muito de planilhas e matemática, cálculos, eu falei, gente, eu perdi foi muito dinheiro, né? Tipo, não é que eu não ganhei, eu perdi. E aí eu fui tentar entender o negócio. Foi a hora que eu sentei, assim, eu acho que eu chegava lá às 7 horas da manhã, saía 9, 10 horas da noite, tentando entender como tudo aquilo funcionava, que forma que eu ia fazer dar certo. Até assim, a equipe, quando a gente começou, eu vim com uma equipe inflada, até porque o negócio dele era grande, né? Eu estava começando. Então, quando eu tomei exatamente 3 meses depois, eu diminuí a equipe, enxuguei a equipe. Falei, vou trabalhar, né, do meu jeito agora, porque vai ter que ser do meu jeito, não tem outra alternativa. E aí, enxuguei a equipe e recomecei. Então, vou dizer assim que foi onde eu aprendi a precificar, aprendi a vender, porque eu nunca tinha vendido nada na minha vida. 40 anos de idade, eu nunca tinha vendido nada. Fui aprender a vender, porque não tem como eu gerir uma equipe se eu não sei fazer o básico. Eu sou melhor? Não. Mas para eu gerir, eu preciso conhecer. E fui sair para a rua para vender. Inclusive, eu cheguei a colocar bateria no meu carro, entregar em Monte Azul, porque a gente iniciou exclusivamente no atacado, né? Da pandemia para cá, a gente atende varejo, mas eu era exclusivamente atacadista. E aí eu tinha uma série de questões, de barreiras que eu tinha para vencer. Até porque, se você pensar, a bateria é uma coisa que pode te dar garantia. Então, você precisa acreditar no meu negócio, que eu vou sobreviver pelo menos por um ano. E foi uma coisa que eu enfrentei muito aqui, porque haviam tido outros distribuidores que haviam vindo para cá, distribuidores grandes até, e que não sobreviveram. E aí muitos clientes falavam assim, não, ela não vai aguentar 6 meses. Não compra não, você vai fazer o quê com as garantias depois? Que é um problema, né? Toda vez que fecha uma fábrica de baterias, o lojista fica com aquele prejuízo, porque a garantia é de fábrica. Então eu ainda enfrentei muita resistência por isso, porque você tem que transmitir o mínimo de confiabilidade, o mínimo de que eu vou sobreviver ao primeiro ano e que eu vou estar aqui se der garantia, se você tiver algum problema. Você me falou muito, assim, que uma das formas que você aprendeu o empreendedorismo foi estudando mesmo, né? Como é que foi esses aprendizados para você ser uma empreendedora? Olha, eu fiz muito curso online, procurei, porque nessa época eu estava completamente imersa na empresa. Procurei realmente na internet, textos, livros. E assim, como eu não conhecia ninguém aqui, a minha alternativa foi sair para conhecer pessoas. E eu posso dizer que o Norte de Minas tem pessoas fantásticas, tem uma rede, né? Hoje eu tenho uma rede de pessoas fantásticas que eles auxiliam demais. Assim, eu acho que o propósito deles é realmente um auxiliar o outro, um dar a mão para o outro. Então, assim, foi muito importante na minha trajetória contar com essas pessoas, porque elas realmente me ajudaram. O Sebrae, eu inclusive fiz consultoria com o Sebrae na época, que era o que eu conhecia. Eu falei, eu preciso, né, de alguém me falar alguma coisa. Eu sei que a gente tem que adaptar para o nosso negócio, até porque é um negócio diferente. Eu falo que ninguém quer comprar bateria. Mas é a base, né? É por onde começar. Eu fiz, inclusive, um curso de precificação do Sebrae. Assim, obviamente que não dá para aplicar 100%, mas para eu ter uma noção de onde eu começo, né? Para onde
Como é que faz para empreender? Que bacana. E isso já são o quê? 2013, nós estamos falando em 12 anos, 12 né? anos, completo mês que vem, 12 anos. 12 anos, setembro. E me diga uma coisa, vamos falar do mercado de baterias. É um mercado né, concorrido como todos os mercados, e você falou aí, como é que você trabalha estratégias com o cliente, estratégias de conquistar o seu cliente, seja no atacado ou no varejo? Você até falou que depois da pandemia se abriu, né, no varejo. Como é que funciona esse mercado tão concorrido? Porque, como você disse, não dá para fazer promoção de bateria, né? A bateria baixou 10%, né? Mas eu não quero trocar minha bateria, né? Se tiver baixado 50%, eu não quero trocar minha bateria, eu não quero gastar com isso, né? Mas é uma necessidade, né, do cliente. Como é que funciona isso? Que estratégias que você utiliza, né, para conquistar o seu cliente? O que é os seus diferenciais nesse mercado? Então, eu sempre falo assim que não é uma compra programada, porque por mais que quando você tem um carro, você programe a troca de pneus, troca de óleo, o abastecimento, revisão, você programa uma série de itens do carro. Mas a bateria você não programa. Ela pode te dar sinais, ela pode, né? O carro deu problema, não está ligando, mas você não troca enquanto não tiver outra alternativa. Vai ser ali no final. E eu acho que esse foi o meu lado, assim, de tá iniciando do zero mesmo, que eu vi isso, que muitas vezes é nesse momento. É essa agilidade que você precisa, porque ela te pega desprevenido. Você tá atrasado para sair, você tem um compromisso e o carro simplesmente não liga e não vai ligar e não tem outra forma. Então foi entendendo essa dor que a gente acabou migrando para o varejo também. Hoje a gente atende atacado e varejo, mas justamente atendendo essas pessoas. Até porque, assim, como atacadista, muitas vezes conhecidos, amigos me ligavam, eu indicava outra pessoa, falava, nossa, mas ele demorou demais, nossa, mas ele só podia tal horário. Eu falei, não, tá ficando ruim para mim não poder atender as pessoas, né? E não deixar elas na mão, porque realmente você fica na mão. Então foi entender isso, que realmente não tem como você fazer uma estratégia de promoção. A sua estratégia é um reforço de marca. É porque na hora do desespero lá, do nervoso, você lembrar com quem você pode contar. E hoje, assim, eu falo assim que o diferencial técnico, né? Meu supervisor, meu irmão, que é meu sócio, meu parceiro nos negócios, eles foram treinados na fábrica, Anderson também, que é meu vendedor. Então eles foram para a fábrica para oferecer esse suporte técnico. Então, assim, o nosso suporte técnico é muito bom e tem que ser atualizado, né, Gregório? Porque os carros estão sofrendo uma série de atualizações. Eu falo assim que antigamente você falava, eu quero saber o preço de meus 60 amperes. Hoje não é tão fácil. Porque tem tecnologias diferentes, né? 60 amperes SLI, que todo mundo fala. Hoje tem casos que tem que ser FB e tem carros, inclusive, populares que usam uma AGM, que é uma tecnologia muito mais avançada, e que o fabricante avisa que se você não colocar essa tecnologia, você perde a garantia. Então, você realmente tem que programar. É uma troca que o ideal hoje é ser programada, porque ela não é mais fala assim, que ela não é só um item de substituição, né? Uma peça de reposição. Ela é um item de segurança. Porque está ligada a uma tecnologia do carro, quer dizer, hoje ela compõe isso, não, né? Não é algo isolado. Hoje são várias coisas, são vários módulos. Você pode perder do câmbio, no caso de câmbio automático, faróis, limpador de para-brisa, uma série de coisas. E já aconteceu. E eu já vi clientes meus que estavam na estrada e me ligavam, falavam assim, olha, o carro ficou louco. Eu falei, mas deu problema? Deu. Aí o cara pôs essa bateria. Eu falei, não pode pôr essa bateria. Queimar módulo também é muito comum, porque hoje, eu vou falar para você que eu trabalho com estrada. O que é estrada? É um utilitário e ele usa uma bateria FB e ele tem um sensor. Então, se você colocar uma bateria comum nessas estradas mais novas, se eu não me engano, não sei se é 22 ou 2023 para cá, você corre o risco de queimar esse sensor. Ela não funciona? Não, pode funcionar. Pode não ser de imediato. Mas em algum momento... Esse sensor queimando, ele vai queimar ali na hora. Você vai perceber depois. O carro vai ficar completamente sem controle.
Tem um caso até que eu contei na nossa rede social, que foi um conhecido meu, até de São Paulo. Ele substituiu uma bateria lá. Ele falou assim, Lu, nossa, né, já é a 4ª oficina, 4º rastreador que eu pago, isso tá uma palhaçada. Falei, você trocou a bateria do carro? Troquei. Falei, ai, amigo, você queimou o sensor. Não, mas porque no rastreador ele passou. Falei, então quer dizer, foram 4 oficinas, 4 rastreadores, porque a pessoa que trocou a bateria não percebeu, né? Não percebeu ou não tinha o conhecimento atualizado, porque tem muito isso, né? Não tinha conhecimento atualizado. Que tem né? um sensor e que pode ocasionar uma série de problemas. A vida útil de uma bateria, quanto tempo? Olha, eu vou falar para você que hoje a gente pode falar de 2 a 3 anos. Antigamente eu já tive carro de bateria que durou 8 anos, 9 anos, mas hoje os carros estão muito tecnológicos, consomem muita bateria. Mesmo um carro zero? Inclusive um carro zero. 3 anos, 2, 3 anos ali já vai... Vamos falar até do uso. A chave, os carros que tem... O sensor presencial. Isso. Se você deixar a chave ali no carro, que é o que muita gente faz... Deixa no carro, estacionou na garagem, continua utilizando a bateria, porque o carro está pronto para ser ligado a qualquer momento. Então você tem que manter a chave longe. Aí realmente a bateria vai durar os exatos 2 anos. Você fala, nossa, a bateria não é mais a mesma. A gente faz isso lá em casa, deixa a chave no carro. Já sei que não pode deixar. Mas a gente faz isso. Eu falo assim, porque eu me policio, porque eu também... Acho muito mais prático, né? O meu carro, que às vezes eu paro na empresa e eles movimentam, aí para não ficar toda hora, cadê a chave? Me presta a chave. Eu deixava lá, falei, não posso deixar. Quando minha bateria com 2 anos acabou, eu falei assim, ó, tá vendo? Não pode, era original de fábrica, então quer dizer, é isso mesmo. Tem alguém, eu tô perguntando isso por curiosidade, deve ter, né? Não sei quanto % das pessoas que trocam a bateria no seu negócio, que é planejado, né? Assim, como você diz, quanto % é aquele que te liga agora, tá te ligando lá de manhã ou à noite, lá no seu negócio, ou para você falou assim, o pessoal da Desnorte, vem cá trocar minha bateria, porque eu tô aqui na rua, né? Quanto % é isso e quanto que é aquele que chega lá, olha, eu tô sentindo meu carro, eu acho que já tá na hora de trocar a bateria. Você tem mais ou menos um percentual disso aproximado? 99,9% espera. Entendi. Só na hora que dá mesmo. Só na hora que... Então você é aquele, como se fosse o corpo de bombeiro, né? O negócio tá pegando fogo, liga pro 190 e você vai lá rápido. Então, seu negócio é baseado nisso. Então, por isso que você tá me dizendo que o grande diferencial seu está na agilidade, na capacidade de prestar um serviço rápido, né? Na hora que essa pessoa tiver a dor, você chegar e ser rápida para conseguir resolver o problema dela. Esse que é o ponto central do essa negócio. Parte técnica, né? De também te auxiliar. Porque hoje é muito comum, você precisa de uma bateria, você fala, uma 60 amperes, quanto é? Eu vou na mais barata. Isso que você vai fazer. Quanto que é uma 60 amperes? E às vezes não é. Entendi. Não é essa bateria, não é essa tecnologia e não adianta. Eu tenho inclusive lá, os meninos até registram baterias novas com 2, 3 meses, que o cliente chega lá espumando, fala, eu precisei, e aí o cara indicou essa, eu falei, então, mas essa não é a bateria ideal do seu carro. Conhecimento técnico faz parte do negócio. Faz parte. Porque se a pessoa, se você falou, não tiver atualizado, né? Os carros estão sempre atualizando, quer dizer, isso do jeito que você está me falando, parece assim, é uma parte, para mim, essencial, é uma competência essencial do seu negócio. Essencial. No varejo não tem outra forma. Não tem outra forma, porque os carros realmente, e a tendência é só melhorar, né? Sim. Então, nessa parte, não tem como você não se atualizar. Tem minha equipe técnica, eles são ótimos. Eu procuro acompanhá-los, eu já não faço tanto essas imersões técnicas, mas procuro acompanhá-los. O que está acontecendo de novo, mas é bem importante isso também, saber com quem você está trocando, né? Porque eu tenho meus clientes, óbvio, do atacado, e todos eles têm tido essa luta, né? De tentar se atualizar, de tentar entender qual é a melhor forma, porque não tem outro jeito, senão o prejuízo pode ser muito grande. Queimar um sensor é um prejuízo muito grande. E tanto esse conhecimento técnico como essa capacidade de ser ágil, né, de fazer uma boa prestação de serviço, tem sido esses diferenciais.
E ao longo desse tempo, Luciana, são 12 anos que a Luciana está nos contando aqui, né? Quer dizer, veio para cá sem saber nada, como ela diz, né? Assim, vendendo, achando que estava ganhando dinheiro, que o dinheiro sobrava, né? O que acontece com muitos empreendedores foi a luta, né? Fazer curso, ler, aprender. Sofreu muito, como você diz, né? Sentou no chão para chorar, e acontece com muitos empreendedores. E ao longo desse tempo, o que você pode falar como empreendedor? O que mais você foi aprendendo? O que você acha que foi os pontos essenciais para você chegar hoje, depois de 12 anos, e ser uma empreendedora, né? Já ter outro nível, né? de competência, de conhecimento, né? E de ser uma empreendedora hoje aqui no mercado de Montes Claros. Olha, eu tive assim uma rede, eu construí uma rede de amigos, né, de parceiros muito boa. Então acho que assim nos primeiros anos foi muito importante para mim saber por onde começar, né? Alguém falar, olha, lê esse livro, olha, tem um curso lá no Sebrae, talvez te auxilie, olha, por que você não faz uma consultoria com fulano, ele pode te ajudar. Então assim, e até hoje, sabe, eu tô aqui por uma pessoa da rede, e é sempre assim. Eu cheguei, inclusive, sou diretora hoje, diretora comercial da Câmara da Mulher Empreendedora da ACI, e eu cheguei lá sozinha. Também eu vi um evento na rede social, falei, olha, vai ter um evento para mulheres, que interessante, eu acho que eu vou lá. E eu não conhecia ninguém na ACI. Cheguei realmente sem conhecer ninguém, me apresentando, que foi o que eu mais fiz ao longo desses anos, me apresentando para as pessoas. E, nossa, assim, eu falo que elas foram, assim, muito importantes também. Eu hoje sou diretora desde 2023, mas elas me auxiliaram nesse processo de validação, porque quando a gente está num negócio altamente masculinizado, a todo momento você tem que se validar, né? Provar para o outro que você é capaz, provar que não, eu vou ficar aqui, como eu te falei, né? Problema da garantia. Não estou indo embora, não, meu negócio está consolidado, você pode ficar tranquila que eu estou aqui para honrar. E elas também me auxiliaram muito. A rede de amigos, né? Me auxiliou demais. Que interessante, é o que você falou, né? O tempo inteiro, além de ser um negócio mais masculinizado, tem a própria questão do negócio em si, que você teve que mostrar confiança, que exige validação. Tem que validar o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Quando você comenta pra gente assim de toda essa busca do network, de redes, de relacionamento que você teve em Montes Claros, me chama muita atenção. Eu sempre digo a importância que tem network, o quanto que não dá mais para você ficar escondido ali, você tem que se relacionar, tem que buscar parceiros, porque as pessoas podem, e normalmente, ainda mais aqui em Montes Claros, eu digo que o pessoal tem um calor humano muito grande, você deve ter sentido isso, né? Você que veio de Bauru, né, de São Paulo, eu falo que as pessoas gostam muito de Montes Claros, que tem esse jeito de acolhimento, né? Montes Claros está se tornando um polo de desenvolvimento. E aí, o network, ele tem um papel grande. Eu falo sempre, né, às vezes digo isso para universitários, para pessoas que estão querendo, as pessoas estão querendo se destacar no mercado de trabalho, eu falo, você tem que fazer relacionamento, você tem que fazer network. Às vezes você não conhece fulano de tal, mas você conhece quem o conhece, e aí ele vai te ajudar a chegar até essa pessoa pelo conhecimento que você tem, né? A Luciana está aqui, né? Até mandar um abraço para Alex Bicalho, né? Da Develink. Alex em breve vai estar aqui com a gente, né? Alex fica me enrolando, mas ele vai estar aqui em breve com a gente. E eu pedi, Alex, eu preciso de uma empreendedora, né? Nesse perfil e tal. E ele me indicou a Luciana para o pódio aqui. Conheço, né? A Desnorte, né? E tenho esse conhecimento, mas não conhecia tanto Luciana, e estou tendo essa oportunidade também aqui no pódio de conhecer, né? Porque eu falo aqui, Luciana, a gente abre espaço para as empresas, é um espaço empreendedor para falar de histórias, né? Como a sua história corajosa, né? Essa ousadia que você teve de enfrentar todas essas situações para chegar onde você chegou. Então são histórias como essa que enriquecem, né, o nosso empreendedorismo, né? Então eu gosto de trazer essas histórias, seja de
empresas maiores, empresas médias, menores, não importa o tamanho, importa é que o empreendedorismo ele acontece em decisões corajosas, em aprendizado, em crescimento, né? Então, assim, e o network, como você está contando, que é um ponto forte para você, que precisava muito, fundamental. Tem sido um diferencial, não é isso? Tem, fundamental. Inclusive, aproveitar, você falou de Alex. Alex me convidou para um almoço, e eu acho que isso já faz uns 2, 3 anos. E eu só conheci Alex com o pessoal da confraria. Sim. Então foi Alex, foi Ricardo Rocha, foi Leandro, foi Léo Gonçalves e Jean Moura. E a gente sentou conversando, aí a gente acabou comentando de pitch, vamos fazer um pitch, conversa. Gente, eu aprendi tanto no almoço. Leandro me deu assim, uma sugestão para o meu negócio fantástica, que eu estou aplicando hoje. Falou, mas você já pensou nisso? Porque eu não arriscaria viajar com a minha família sabendo que eu posso ficar sem bateria no meio do caminho. Né? Porque na cidade, tudo bem. Mas se eu saio de viagem de carro, estou com a minha família, estou sabendo que a bateria pode pifar a qualquer momento, eu não arriscaria. Falei assim, mas... Né, a maioria das pessoas arrisca, 99,9% arrisca e tal. Ele falou, mas eu não arriscaria, você poderia ter um feedback. Eu falei, gostei da ideia. Então hoje a gente aplica, a gente até avisa os clientes quando está vencendo a garantia e tal. E foi num bate-papo, num almoço, e saiu uma sugestão que hoje a gente aplica, e assim várias, eu falo assim, várias. Jean legal. Também é fantástico, sim, ele também dá muita... O Jean, assim, muito interativo. Ele compartilha bastante. Léo, Léo andou, depois fez os brindes da minha empresa e tal. Então eu falo assim, é muito importante. Às vezes a gente vai para... Como eu vim aqui hoje, né? Como eu fui na Câmara da Mulher, sem conhecer ninguém. Nesse almoço mesmo eu só conheci a Alex. E Jaqueline Andrade. Jaqueline Andrade me convidou para o lançamento dela como mentora tributária. Sim. Inclusive sou mentoranda dela agora. Olha, Jaqueline já esteve aqui, né? No Pod, quem quiser assistir também. É maravilhosa entrevista de Jaqueline. Fantástica. Mas eu não a conhecia. Eu a conheci naquele evento. Olha. Então eu falo assim, você tem que se dar a oportunidade, aproveitar as oportunidades. Mas não será um parceiro meu de negócios, mas pode te ensinar muito. Sim. Né? Todos esses relacionamentos te trazem conhecimento que são fundamentais para você conseguir gerir, tocar um negócio e enfrentar os desafios. Porque empreender também é um desafio por dia, né? É o que você está falando, empreender é um desafio por dia, porque cada dia a legislação muda, você estava inclusive comentando, né, que o negócio muda do nada. Eu até queria que você comentasse, vem a questão tributária, a questão dos impostos, aí você tem que mudar o seu negócio ali, mudar a precificação. Como é que é isso, essa questão aí do que você está enfrentando, né, dos impostos? Isso, a gente teve uma alteração em dezembro, dia 31 de dezembro, 1º de janeiro teremos uma nova... que meu produto é com substituição tributária, né? Sim. Então teremos uma nova base de cálculo. E aí você corre para reestruturar tudo de novo, porque senão você não consegue comprar novamente, né? Tem o problema da precificação. Sim. Agora em julho nós tivemos de novo, porque é um círculo vicioso. Quando você aumenta o imposto, automaticamente você aumenta o valor do produto. Aí daí um pouco o imposto já está defasado porque os produtos aumentaram. Então nós tivemos novamente. Então assim, você tem que estar sempre muito antenado. Inclusive um dia meu supervisor encontrou até um concorrente e ele falou assim, olha, num cliente de atacado, ele falou, eu não vou precisar falar nada, fala para ele, o que vai acontecer? Porque é para todo mundo, né? Quando tem esse reajuste é para todo mundo. A gente tem que se adequar o mais rápido possível para não perder nesse meio de tempo. E assim, agora ainda vem essa mudança, né? Eu estou inclusive fazendo a mentoria com o Jaque para poder entender, porque eu falo assim que eu não tinha conhecimento nenhum. Hoje eu procuro o máximo de conhecimento que eu posso ter. Sim. Para sofrer menos com as alterações, porque são coisas que a gente não pode evitar, né? Não está no nosso controle todas essas alterações, mas a forma como eu vou enfrentá-los, a forma como eu vou lidar com todos eles está. Então,
Ah, muito legal. Olha, a gente não tem o controle de tudo, e não tem mesmo, porque a gente tem o governo, a gente tem todas as variáveis externas, mas a forma como a gente vai lidar com a situação, sim, a gente pode ter controle. O controle sobre como eu lido com isso é fantástico, a resiliência, né? Quanto que nós precisamos disso? E o empreendedor precisa ter resiliência, né, Luciana? Porque senão não sobrevive nesse país, né? E você aprendeu isso muito bem, né? Para quem vem do setor público, né, gente? Ela tá dando show, viu? Tá, ó, nota 10. E que aprendizado, né? Eu falo que uma coisa legal, né, que você tem comentado o tempo inteiro, olha, porque eu preciso ver, eu preciso aprender, eu preciso ler. Sim. Eu sempre digo isso para os empreendedores, não importa aonde você chegou, você sempre está aprendendo. Não tem nenhum empreendedor que chegou, que ele, né, por mais sucesso que ele tenha, porque o mercado muda, né? Grandes marcas, empresas de sucesso já quebraram. Você contou aí a história da Ajax, que foi uma marca conhecida, né? Famosa no Brasil, e tem tantas outras. Então, o empreendedor precisa o tempo inteiro estar aprendendo, estar desenvolvendo. Eu falo que nas minhas entrevistas aqui, né, com os empreendedores, eu aprendo muito. Cada um que passa aqui, né, a gente aprende como é que ele foi lidando com as dificuldades, como é que ele foi lidando com os seus desafios, né? Então, como é bom a gente estar aberto para o aprendizado, né? E eu acho que isso é uma das características principais dos empreendedores, né? Luciana, e nesse processo todo, o que você deixa aí de dica, né, para os empreendedores, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, ou para as mulheres empreendedoras, né? O que você pode deixar de dicas, né, de insights para eles mesmos, né, que possam ajudá-los, né, no seu negócio? Eu acho que é basicamente isso que a gente vem conversando, né? Eu acho que o networking é fundamental, conhecimento, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento para poder lidar melhor, porque você vai ter que lidar, não tem outra pessoa. Se você está à frente do negócio, você vai ter que lidar. Mas um pouco de conhecimento te ajuda a enfrentar melhor as situações. E eu tenho uma frase até que eu gosto, de Esther Lauder, e ela fala assim que eu não sonhei com o sucesso, eu trabalhei para ele. Então é sobre isso, é sobre trabalhar, sobre se dedicar, sobre fazer o melhor possível. Porque eu achei que empreender era sentar na mesa e contar dinheiro. Entendi que é trabalhar e muito. É trabalhar pelo seu negócio, é trabalhar pelo que você acredita, trabalhar pelas pessoas, gestão de pessoas também é uma coisa muito importante, né? Porque se você quer crescer o seu negócio, obrigatoriamente você vai passar por esse capítulo de gestão de pessoas. Então, é um pouco sobre tudo isso. Você arrepende de ter deixado, há alguns anos atrás, né, o setor público, que você tinha uma carreira brilhante, para ir para o empreendedorismo? De forma nenhuma. Faria de novo? Faria de novo. Uma coisa interessante do seu negócio, a gente falou muito de carro aqui, mas eu vi lá, né, no portfólio do seu produto, você vende bateria para outras coisas, não é isso? Como é que funciona? Não, bateria em geral, né? Carro, moto, caminhão, jet ski, produtos náuticos, energia fotovoltaica, que é a bateria estacionária que a gente fala, tracionária para máquinas. A gente vende a linha completa de baterias. Que ótimo. E você fica onde localizado? Onde o pessoal saber, né? Que tiver qualquer problema, vou ligar lá para a Luciana, para Desnorte. Próximo ao Parque de Exposições, na Avenida Governador Magalhães Pinto, 1625. E qual que é seu telefone? Precisou ligar, o pessoal tá ali agora, tá ouvindo, pode no carro, mas deu problema no carro, é bateria, precisa ligar para você agora. Qual que é o número? 3216-6959 ou WhatsApp, né? 9818-6959. Então tá ótimo. Então agora, gente, bateria pifou, é ligar na hora para lá para Desnorte. Mas com um detalhe, né? Você não precisa deixar pifar, né? Pode ligar. Não precisa. É aquela média sua. Sinais. Você deu sinais, né? Diz que é igual o corpo da gente, né? Dá um sinal ali que você precisa recarregar energia, ir pra academia, né? Do dia a dia, você acaba fingindo que não vê. Eu até outro dia brinquei, o pessoal do marketing foi lá, eu falei assim, a gente ignora igual ignora boleto. Falei assim, não, deixa aí. Deixa aqui. Vamos lá, depois a gente deixa aí, a hora que vencer, eu providencio. Bateria é mais ou menos isso, né? Você deixa até a hora que ela não aguenta mais mesmo.
Mas muito bacana, olha, é muito simpática a sua presença, é muito enriquecedora a sua presença. A Desnorte é essa empresa que está aí, né, em Montes Claros há 12 anos, por uma decisão corajosa sua, né, de estar conosco, né? Então isso é muito importante. Você falou que vende, são 2 marcas, não é isso? Isso, Tudor, né, as indústrias Tudor de São Paulo, que também tem uma unidade aqui em Governador Valadares, e a Baterax, que é sediada em Umuarama, também agora em julho, quase 50 anos, né, são 48 anos de história, então também são meus parceiros nessa história aí, nessa luta. Que bacana. Então, assim, quero te parabenizar muito, né, pela sua coragem, pelo seu sucesso, né? Você aí que hoje, né, está na diretoria comercial também, né, da Câmara da Mulher, da Associação Comercial Industrial, né, e a doutora Gislane já esteve aqui, também chegando a Fenix, que vai ser um momento muito enriquecedor, né, para todos nós, a Fenix. Então, assim, eu quero te agradecer muito, né, por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, contado essa história, assim, admirável, tá? Admirável, parabéns para você, que você continue, né, aprendendo como empreendedora e também ensinando, né? Porque eu acho que quando a gente aprende, a gente também leva isso com o nosso jeito de ser, com a nossa história, né, e trazer coisas tão maravilhosas aqui, pilares tão importantes que você traz aqui, como essa atenção ao cliente que você sabe que necessita, né? Essa capacidade de ser ágil, de criar uma rede, de falar, não, eu preciso atender o meu cliente quando ele precisa, de criar esse conhecimento técnico, essa rede de network que você encontrou para poder crescer o seu negócio. Isso tudo é admirável. Então quero deixar assim o meu agradecimento, meu parabéns a você, porque são mulheres, né, que estão aí como empreendedoras, que estão contando histórias, né, e mulheres de sucesso. Então deixar para você a palavra aberta aí para as suas colocações finais e minha gratidão. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Gregório. E agradeço, né, a Montes Claros, ao norte de Minas, que tão bem me acolheu, tão bem me recebeu, que faz assim, é parte imprescindível dessa caminhada, né, no empreendedorismo. Então eu só posso agradecer, né? Minha palavra hoje é gratidão. E seguimos juntos. Espero que por mais muito tempo que vocês possam contar comigo aqui na região, distribuindo, né? Eu sempre falo, distribuindo a melhor energia por todo o norte de Minas. Olha, distribuindo a melhor energia por todo o norte de Minas. Muito legal o propósito, né? A missão. Bom, você tá aí bebendo a sua água na caneca. Eu chamo aqui a caneca do Greg, tá? É a caneca do pódio. Então é o Greg, nosso mascote, né? O Greg, o mentor, o super mentor, tá aí o pódio. Então essa caneca que você tá bebendo água é sua. Quero te presentear para você levar. Muito obrigada, adorei. Tá bom, você pode levar. E o nosso troféu do pódio, né, que é uma lembrança que a gente dá para o nosso entrevistado, então também é seu, tá bom? Quero te dizer que você é uma mulher do pódio, né? É uma honra, viu, Gregório? Muito obrigada, é uma honra. Tá ótimo. Assim, muito feliz. Tá muito obrigada. Gente, nossa gratidão, tá? Não esqueça que aqui você pode assistir todos aqueles que já passaram por aqui. São quase 40, né, empreendedores que já passaram pelo pódio. Então você pode assistir aí, acompanhar, porque eu falo que é um MBA prático, né? Porque são histórias de sucesso como a de Luciana, da Desnorte, que hoje veio nos contar aqui a sua história, o seu modelo de negócios, né? De como ela faz, né, esse negócio crescer, se desenvolver e se tornar sólido, né? Aqui na nossa região, em Montes Claros, em toda a região. Lembre-se, aqui comigo, Gregório Ventura, você está sempre no pódio.